Te ouvir sobre esse Inter do Pesolano, Calvin. O Inter que até o jogo contra o Caxias não foi nada bom assim, né? O Antony foi um dos grandes destaques, pelo menos 4 ótimas defesas. O gol do Gustavo Prado ali já mais pra reta final do jogo, né? Mas a campanha foi talvez até melhor do que o imaginado, porque foi o Inter que utilizou um time bastante alternativo, de garotos na real, nas primeiras rodadas, né? E depois foi introduzindo alguns titulares, até o próprio Pesolano treinou poucas partidas, né? Teve partida com o Pablo Fernandes, teve partida com o auxiliar do Pesolano também à beira do gramado. Então foi o Inter que, na minha visão, fez até uma campanha acima das expectativas. O problema é que tem um Brasileirão que o Inter já estreou com derrota em casa para o Atlético Paranaense. E agora tem Flamengo e Palmeiras. E aí é que entra aquela questão de dá para se animar com um campeonato gaúcho em que o Inter faz a melhor campanha, que tem tudo para decidir em casa, tanto na semifinal quanto na final também, além já de decidir as quartas de final, ou a preocupação é gigante com o brasileiro, que até não faz muita diferença o que o Inter estiver fazendo no campeonato gaúcho. Porque, repito, né, todo mundo falava, e acho que com razão, na montagem de elenco, nas contratações, se o Grêmio chegava mais forte, o Inter vai ter essas vantagens de decidir em casa, só que, para mim, a preocupação principal é o Campeonato Brasileiro. E a partir daí, pelo menos o jogo contra o Caxias, deu para ver um ou outro jogador dentro dessas análises individuais que ganhou espaço. Alex, por exemplo, foi melhor do que o Tabata. Acho que já tem que ultrapassar o Tabata quando a opção do Pesolano for por preservar um dos jogadores de frente. Mas e o próprio Antony, né, teve pelo menos uma boa resposta nesse jogo contra o Caxias. Mas ainda a preocupação acho que é maior maior com o Campeonato Brasileiro, né, com a derrota para o Atlético Paranaense e esses 2 próximos jogos contra Flamengo e Palmeiras, do que uma certa celebração pela melhor campanha na primeira fase do Gauchão. Magrão, o Internacional está superando as expectativas dele próprio no Campeonato Gaúcho? Eu acho que o Internacional, principalmente, vamos falar dos últimos jogos do Internacional, teve esse tropeço contra o Atlético Paranaense. Eu acho que teve um erro ali, podia ter jogado o Paulinho, o Mercado, principalmente o primeiro tempo, e agora tem um time meio com força máxima, com o que o Inter tem de melhor para encarar o Flamengo no Rio. Mas eu acho que ele está, não digo fazendo testes, mas ele está ganhando algumas peças importantes e perdendo o que já sabia já que não ia render. E assim, o Tabata não fez uma partida boa, o Cleiton Sampaio também não, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver o Alex, o João Vitor, o Denis Marco, o africano que jogou na volância ali, que também foi bem, o Vidagra. Eu acho que o Inter começa, não digo encorpar um time, mas encontrar algumas peças que, para nós que está de fora, a gente não acreditava que ia ter os meninos que poderiam, não digo que está pronto para ser titular, tá? Mas pelo menos fazer parte desse grupo e de repente até entregar mais do que hoje os atuais reservas do Internacional, que quando não são chamados, não estão correspondendo. Então, e o que também que eu achei que foi importante, Gamba, é o jeito do Inter jogar. Tá? Independente do Antony ser sido o melhor jogador da partida, concordo com o Calvin, mas o Inter tem a forma de jogar. Tem o modelo de jogo que foi... Ele jogou os últimos 3 jogos do Grenal nessa forma de jogo. Eu acho que isso daí é importante, porque deve estar sendo treinado todo dia isso. O que não se pode é perder-se a convicção. O Inter tem 2 jogos complicados, não são jogos tranquilos, que são no Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Então, assim, vai ter seu time competitivo e saber que não vai ser jogos fáceis para depois ali a diretoria dar porrada, ou nós da imprensa aqui, porque nós sabemos que vão ser jogos complicados. Eu acho que essa vitória, sem dúvida alguma, ela deu confiança para o Inter, né, de alguma forma. E essa confiança ela é necessária justamente para isso que o Magrão estava citando agora, os próximos jogos que serão dificílimos. Eu acho que tá rolando de forma geral algo que pode beneficiar o Inter nesses próximos jogos. No Clássico Grenal, todo mundo deu favoritismo para o Grêmio. No meu caso, por exemplo, não era nem tanto pelo Grêmio, mas era por aquilo que o Inter não produzia, né, no final do ano passado, a estreia no único jogo com os titulares até então contra o Inter de Santa Maria. E o Inter fez aquilo que historicamente faz. O Inter deu a resposta positiva quando ninguém acredita. O Inter ele é um time que normalmente faz esse tipo de situação, né? Quando todo mundo espera do Inter, o Inter frustra. Quando ninguém espera nada, o Inter surpreende positivamente. Então eu acho sinceramente, Gamba, que o Inter tem muitas condições
de sim conseguir pontos importantes nesses próximos jogos. Tá todo mundo dando como derrota certa aí para Flamengo e Palmeiras, depois tem o Galo fora, antes ainda tem o Remo que também é fora. De fato a tabela ela é dificílima para o Inter, mas conhecendo o histórico, eu acho que é possível sim que o Inter consiga tirar pontos aí dos grandes, daqui a pouco até ganhar de um deles, até porque é necessário. Né? Embora tenha uma situação com o Flamengo que aí cada um vê de uma maneira, positiva ou negativa. O Flamengo está vindo de 3 derrotas seguidas. Aí você pode dizer, bom, então é o pior momento do Flamengo, é o momento para o Inter aproveitar essa instabilidade. Mas, por outro lado, é o momento de menos soberba, que a gente falou tanto de soberba do Grêmio. O Flamengo não tem como ter soberba nesse momento. É uma pressão gigantesca já em cima do Felipe Luiz, a perda do título da Supercopa do Brasil para o Corinthians. Perdeu o Fla-Flu, também é pesado lá no Rio de Janeiro. Perdeu para o São Paulo. Perdeu para o São Paulo na estreia. Então, é um Flamengo que, nesse momento, está obrigado a dar uma resposta, né? E aí, no caminho está o Inter. Então, é um jogo daqueles que, em outros momentos, poderia ser de o Flamengo vai vir achando que ganha a qualquer momento, de goleada daqui a pouco, porque tem o melhor time, um elenco muito caro, só que é um momento de extrema pressão em cima do Flamengo, vindo de 3 derrotas seguidas. Então, aí... Quem quiser escolha, né? Se é momento de crise e por isso aproveitar a instabilidade, ou momento mais complicado porque o Flamengo precisa dar uma resposta urgente. E aí, gente, bora dar uma espiadinha nessa super oferta de TIM Ultra Fibra por apenas R$ 109,99 por mês. No débito automático, tu contrata 600 mega e leva 100 de bônus. São 700 mega com streaming incluído. E não é um streaming qualquer, não. É um streaming nacional com muito conteúdo original. Essa oferta aqui é para quem gosta de maratonar e acompanhar programas ao vivo sem travar. Seja reality show, série, filme, porque para assistir aos momentos mais comentados da TV e do streaming, tu precisa de ultra velocidade e ultra estabilidade na internet aí da tua casa. Então bora contratar agora mesmo TIM Ultra Fibra e aproveitar 700 mega com streaming incluído por apenas R$ 109,99 por mês. Acesse o QR Code que tá na tela ou então liga para o 0800 880 4141 ou acessa tim.com.br/TIM Ultra Fibra ou se você preferir, vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Som na caixa, maestro! Muito bem, TIM conosco aqui no Donos. Vamos lá, Magrão, vou chamar o Magrão aqui, que o Magrão tem uma informação importante sobre Alejandro. Novo reforço do Internacional, a apresentação do Alejandro vai acontecer dentro de instantes, mas o Magrão tem informações importantes sobre o entorno dessa negociação, os bônus estabelecidos nessa negociação entre Inter e o centroavante Alejandro. E é claro que o Magrão vai trazer tudo isso em seguida para nós aqui no Donos. Antes disso, quero te ouvir, Bruno Soares. Sobre o Alejandro? Isso. Cara, eu acho que o Magrão vai trazer daqui a pouquinho os detalhes porque são importantes dentro de algo que é talvez preocupante, tá? Eu acho que o Alejandro é um bom jogador, eu acho que o Alejandro ele já mostrou qualidade, ele já mostrou que sabe fazer gols, isso é importante. O Inter não está contratando um centroavante titular, o Inter está contratando um centroavante para ser uma alternativa ao Borré, porque não existe uma alternativa hoje ao Borré, a não ser os meninos, né? Mas se o Borré daqui a pouco tiver uma suspensão, uma lesão, não dá para entregar uma responsabilidade grande na mão de um menino, porque é uma responsabilidade grande. É diferente das outras posições, a do centroavante ele tem a obrigação de colocar a bola na rede, né? Então é diferente. E o Alejandro foi artilheiro quando surgiu no Atlético Mineiro, foi artilheiro mais recentemente do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vitória. É um jogador que já teve problema com peso, e eu tô frisando já teve, porque eu vejo muita gente dizendo que ele tem problema com peso, e eu acho que é uma certa demasia. Eu acho que é um jogador que vem para fazer gols. Não concordo com quem acha que ele possa jogar junto do Borré. Eu acho que isso também é cair num imaginário, numa tese que é bonita e que na prática não se sustenta. Eu quero lembrar aqui que é muito difícil colocar 2 atacantes juntos. A gente tem o Corinthians como um exemplo disso, com o Yuri Alberto e o Memphis Depay. Esses 2 funcionam juntos, mas com características diferentes. Eles não são atacantes de área, né? São 2 jogadores que se movimentam muito. O Memphis vem atrás buscar a bola, trabalha também como um meia. O Yuri Alberto, pela velocidade que tem, ataca aos lados do campo. Então é muito diferente. O Inter tentou Borré e Valência e não funcionou. Muito se fala sobre o Grêmio lá atrás, com Diego Costa e Bright White não funcionava.
mas é uma boa contratação. Acho que vai ajudar o Inter. A preocupação fica, e eu não quis avançar nisso ainda, Gamba, porque o Magrão vai trazer a informação, é em relação à obrigatoriedade de compra que está estabelecida no contrato com um valor bem significativo que fica fixado. Essa, para mim, é a grande preocupação e o grande debate dessa contratação. Pois é, eu não sei se o Magrão já tem condições aqui de trazer ele para o papo. Não temos o Magrão, né? Mas acho que a gente pode avançar aí, Bruno. Podemos trazer os detalhes aí, até para a gente já ir adiante nesse assunto dos bônus, das metas e tudo mais, e o valor que o Inter tem que pagar. Tem uma situação que envolve gols, né? E outra é... Jogos. É. A de gols eu acho até mais interessante, porque aí já é uma situação mais qualitativa, né? Essa questão de bater 60% de jogos. Tá bom, mas o cara jogou mal, jogou bem, não interessa, bateu 60% de jogos, bateu a meta. Acho que esse é um problema de vários contratos, várias cláusulas. Agora, gols, e são 15 gols, se não me engano, aí ok, 15 gols é muito gol, né? Ele foi artilheiro de um campeonato brasileiro pelo Vitória, com esses 15 gols. Então, aí já coloca um pouco mais de, digamos, qualidade nessa análise para ele ser contratado. É claro que o valor é um pouco mais alto, né? Ainda mais falando de euros, mas é um jogador que eu acho difícil que bata essa meta, né? Porque foi uma das melhores marcas da carreira dele jogando pelo Vitória. Como o próprio Bruno falou, deve ser um reserva do Borré, então oportunidades menores para ele jogar. E acho que é um jogador que se fazia necessário o Inter ter esse centroavante. E depois dos últimos nomes aventados, né, se chegou a falar por algumas semanas de Derek Lacerda, do Cuiabá, que jogou o último brasileiro pelo Sport, que fez 6 gols no Brasileirão, em que o Sport foi rebaixado na lanterna. Então, diante de tudo isso, e por essa questão de, a princípio, ser um empréstimo, acho que vale a pena essa aposta no Alejandro. Fala aí, Luiz, quero te ouvir. Ele é bom jogador, sim, sem dúvida nenhuma. É um jogador, como nós já sabemos, fez muito gol no Vitória. E é um centroavante, né? Que o Inter precisa. O Borré não é um centroavante de área, nós já falamos sobre isso em outros programas. E é um centroavante que vai vir para fazer gol, né? Só tem que ver que essa bola vai ter que chegar nele. Os dois de beirada do Internacional e o Alan Patrick vai ter que municiar, porque é um jogador que não tem tanta movimentação, que nem o Yuri Alberto joga de centroavante, mas o Yuri Alberto o tempo todo dá opção, entra na diagonal, e ele é aquele centroavante mais centralizado. Então vai ser preciso que os jogadores de beirada e o Alan Patrick possam auxiliar ele para ele ter a condição de fazer os gols dele. E daqui a pouco, ao longo do ano, ele pode até ganhar a condição de titular do Borré. Também. Né? Porque assim, nós estamos falando de um Borré que começou muito bem o ano, mas, gente, tomara para o Inter que ele seja um Borré diferente da carreira dele. Faça muitos gols, seja o artilheiro do Inter na temporada, super decisivo. Para o Inter, maravilhoso se isso acontecer. Mas eu preciso trabalhar também com o histórico do Borré, da carreira do Borré. Borré nunca foi um grande artilheiro, ele não tem números expressivos de gols nas temporadas. E eu acho que o Inter precisaria também de gols, sempre precisa de gols, né? Mas eu digo, nessa temporada o Inter precisa ainda mais de um fazedor de gols, porque o Inter tem um time mais limitado. Então você não divide tanto a responsabilidade. O primeiro ano do Borré foi muito elogiado, porque ele conseguiu ajudar o time de várias maneiras. Ele fez alguns gols, mas ele não foi um grande artilheiro, só que não fez falta. Porque o Wesley foi o artilheiro em 2024, porque o Alan Patrick também faz muitos gols e outros jogadores também conseguiram colocar a bola na rede. Agora, quando você é mais dependente do centroavante para fazer gols, aí ele tem que te entregar. E o Borré não costuma entregar isso. O Alejandro, sim. Óbvio que o Alejandro, tecnicamente, é bem inferior ao Borré. Em relação à construção de jogo, tabelar, etc., ele é inferior. Mas ele é mais artilheiro do que o Borré e a posição exige gols, né? Sem dúvida. Magrão, quero te ouvir sobre esse tema, Alejandro. Diga lá, Magrão. Gamba, vou falar um pouco da negociação, que tá se falando muito isso, né? O Alejandro vem por 500 mil euros, o empréstimo. Esse pagamento será feito em dezembro. Mas olha lá, tem alguns gatilhos, tá, de performance, que esse valor pode ser 0 ou pode ser 100 mil. Assim, eu não fui muito a fundo do contrato, mas eu conversei com uma pessoa lá de dentro, e esses gatilhos, se ele não performar, pode sair quase que um empréstimo de graça, tá?
Na verdade, não são 60% dos jogos para compra. Sim, é 5,5%, mas são 65% dos jogos, no mínimo de 45 minutos. Não é só entrar em campo 10, 15 minutos que está valendo o percentual, e tem que ser 15 gols. Então, assim, tem que estar tudo isso junto. 65% dos jogos na temporada, com no mínimo de 45 minutos em campo, mais os 15 gols. Não é um ou outro, mais os 15 gols. Para aí sim ter a obrigação de compra. E volto, esse empréstimo que vai ser pago em dezembro, se não tiver a performance, pode sair 0 ou metade ou 20%, 30%. Então, desse modelo que me foi passado, eu acho que não foi uma negociação ruim, tendo em vista que o mercado está inflacionado, está difícil contratar jogador, e o Inter não tem um centroavante reserva igual, tá? Ou até diferente como o Borré, no caso o Alejandro é diferente do Borré característica, o Inter não tem. Então, uma negociação interessante pelo modelo que se foi criado, por isso demorou um pouco mais para se concretizar. Eu tenho o Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS, está feliz da vida. O Alexandre Mota com o título do Corinthians ontem levou a Supercopa Rei 2-0 para cima do Flamengo. Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar na tela aqui os confrontos das quartas de final do Campeonato Gaúcho. Eu quero o palpite de vocês. Coloca na tela aí, tela cheia pra gente fazer uma análise aqui. Quem são os favoritos nesses enfrentamentos, tá? Já tem inclusive data definida, tá? Sexta-feira tem Caxias e Ipiranga. Sábado, jogo do Grêmio contra o Novo Hamburgo. O Inter contra o São Luís ficou pro domingo. E na segunda-feira, o fechamento das quartas de final. Juventude e São José. Lembrando que é jogo único. Calvin Correia, vamos lá. A dupla Caju e a dupla Grenal, né? Favoritismo de quem joga em casa, jogo único. Mesmo com um joguinho? Jogo único. Mesmo com um jogo, se empatar vai para pênaltis, né? Mas vejo Juventude, por exemplo, um time bem acima do São José. Caxias e Ipiranga acho que talvez seja o confronto mais equilibrado. Sim. Mas a questão também é ver de que maneira a dupla Grenal vai encarar esses confrontos. E essa é a minha grande preocupação, porque o Grêmio vai ter jogo logo na sequência contra o São Paulo e vai ter vindo de um jogo contra o Botafogo. O Inter vai ter enfrentado o Flamengo e vai enfrentar o Palmeiras na sequência, e tem no meio esse jogo do Campeonato Gaúcho das quartas de final. Então eles vão jogar com um time misto, mas aí o time misto que pode correr o risco de empatar e cair nos pênaltis. E aí gerar uma crise por eliminação no gauchão. Ou vão com força máxima, mas daí chegar mais cansados para os jogos do Campeonato Brasileiro, que são importantes ainda mais dessa arrancada para não ficar na zona do rebaixamento. Então, para mim, essa é a grande dúvida nos jogos envolvendo a dupla Grenal. Conhecendo essa terra, como Por eu mim, conheço, conhecendo essa reservas. terra, Bruno Soares, como eu conheço. Sub-12. E mesmo Aqui- caindo do Novo Hamburgo? Não interessa. Aqui Gauchão não interessa. força mais do que máxima, Grêmio Novo Hamburgo. O Grêmio vai colocar super força aqui. O Grêmio empatou com o Juventude aí. Internacional vai colocar. Olha aqui pra mim, É que o Juventude, Juventude é mais time que o Novo Hamburgo, né, gente? Pelo amor O de Deus. Internacional vai colocar super força aqui, força máxima ao Inter aqui, força máxima ao Grêmio. Um erro. E, se possível, time misto, sabe onde? Campeonato Brasileiro. Porque eu conheço essa terra. Peraí. Eu conheço essa terra. pera. Ninguém vai querer correr o risco É que de tu não cair pegou. nas Escuta. quartas de final do Campeonato Olha Gaúcho. pra Me mim, desculpa. é que tu não viu o detalhe. O problema é os resultados anteriores desses dois times, Inter e Grêmio. E se o Grêmio toma uma pancada do Botafogo, tu acha que ele vai como nesse jogo? Vai força máxima de qualquer Mas jeito. põe até o treinador Vai pra força jogar. máxima de qualquer Agora, jeito. se ele ganhar do Botafogo, aí ele vai com o time totalmente misto. Não vai. Não vai. Eu já avisaria o pessoal do Sub-12 pra jogar essa partida contra o Novo Hamburgo. Eu não tô nem aí pro Campeonato Gaúcho. O Grêmio começou Campeonato Gaúcho perdendo. não dá. Sério, O Grêmio não dá. começou A perdendo gente o quer Campeonato valorizar o Brasileiro. Campeonato Gaúcho, mas não dá. Não dá, Luiz. O Grêmio começou perdendo desculpa, o Campeonato é verdade, Brasileiro. não dá. Quem Tem ganhar jogo não vai difícil. mudar nada. Jogo difícil contra o Botafogo. Com todo respeito. O Grêmio precisa prestar atenção no Campeonato Brasileiro, fazer campanha segura para depois dar atenção às competições de mata-mata. Campeonato Gaúcho, gente, por favor. E outra? Era importante antes desse calendário. e Com esse outra? calendário não dá mais. Mas tu é um cara inteligente, tu sabe Não o que dá vai mais. acontecer na prática, né? Não, o que vai acontecer eu sei. Né? É isso. Ó, deixa eu falar. O campeonato desse ano brasileiro vai ser uma pedreira, irmão. Vai ser Tá uma... doido, muito Vai, difícil. escuta, Tá, vai deixa ser eu dar um uma dos mais informação aqui. difíceis- Ô, Luiz, difíceis deixa eu do dar uma Grêmio. informação aqui. Vocês conhecem o Bresolim, né? Nosso campeão, Bresolim. O Bresolim passou uma informação pro Rezende, que me passou aqui no ponto, que a Volkswagen vai ser a patrocinadora. Pode botar o Mota aqui que eu vou compartilhar com o Mota essa informação. Que a Volkswagen vai ser a patrocinadora da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Bresolim recebeu informação em primeira mão. O Rezende me passou no ponto aqui e o anúncio deve acontecer agora por volta de 14 horas. Volkswagen patrocinando a seleção brasileira na Copa do Mundo. Gigante. Mota, feliz da vida, parabéns pelo título. Eu posso fazer algo que eu preciso fazer isso agora, posso? Ixi. Posso? Não. Me abraça, Você foi um dos únicos. Aqui no Rio Grande do Sul foi o único que falou. Eu gravei. Eu falei também. Você também falou. Esse programa. Eu não lembro. Esse programa é abençoado. Esse Donos da Bola RS é abençoado. Foi o único programa que chegou e me deu uma energia, uma esperança, uma luz no fim.